Programa Espiritismo Sem Mistério. E a gente está aqui ao vivo para você acompanhar a gente de casa. Você pode acessar através do www.tvmundomaior.com.br. Você pode acessar no YouTube /TV Mundo Maior, lembrando de sempre se inscrever no canal, deixar os seus comentários e colocar aquele sininho, que daí toda vez que a gente está ao vivo, você também acompanha. Pelo facebook.com/TV Mundo Maior, se inscreva no canal, compartilha todas as vezes que a gente entrar ao vivo. E no live ao vivo você deixa seus comentários, participa, manda carinhas, coraçõezinhos, a gente adora. E o Instagram, @TV Mundo Maior, mesmo esquema. Você está em casa, você pode tirar foto. A gente está aí chegando em breve o nosso 17º Encontro Amigos da Boa Nova, no dia 13 de abril. Tirou foto com algum apresentador que você gosta, marca lá, @TV Mundo Maior no Instagram e vai acompanhando a gente. Ou você pode telefonar, 0 operadora 11 99643 3827, 99643 3827, e a gente lê aqui pelo WhatsApp, já responde na hora. Você está às vezes na rua ouvindo, só nem está assistindo, mas já vai trazendo para a gente a temática. O capítulo de hoje é o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, e o item 8, que é a lei de amor, né? Então a gente tem conseguido praticar a lei de amor, e a pergunta é: o amor define a doutrina de Jesus? Quem responde essa pra gente é a nossa querida irmã Eliana. Boa tarde, irmã Eliana, bem-vinda. Boa tarde, estamos muito... E aí, o amor define a doutrina de Jesus? Vamos lá. Hoje essa será a nossa conversa, Nariel. Nós vamos justamente dobrar aqui as nossas atenções na mensagem de Lázaro, dentro do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E a abordagem que nós estamos fazendo aqui, importante para nós, é essa última mensagem do Cristo. Retomamos na última fala, apontamos aqui devagar, e nós temos aí algum tempo, acho que talvez mais um encontro ainda dentro deste capítulo, em que nós poderemos compreender, porque o título é Amar o Próximo como a Si Mesmo. A lei é ama a Deus sobre todas as coisas, e tem uma segunda lei, que é tão igual à primeira, assim ensina o Cristo, que é amar ao próximo como a si mesmo. Nós não entendemos bem esse amar ao próximo como a si mesmo, e também não damos atenção ao amor a nós mesmos. Um tempo em que a individualidade está dissipada, numa cultura que nos torna iguais sem ser semelhantes, ou uma cultura, moda, ideologia vigente, que faz com que a gente busque valores que são norteados por uma mídia que ainda não pauta a sua visão no futuro, no amanhã, na transcendência, no homem espiritual, ou na vida espiritual, na vida além da morte. Essa cultura ainda está aqui, né, nesse mundo, TV Mundo Maior, a Fundação André Luiz e toda essa maravilhosa equipe que a gente agradece a oportunidade desse trabalho, de divulgar os conceitos do Cristo à luz de uma filosofia, de uma ciência, de um pensamento lógico, claro como foi o pensamento de nosso querido Allan Kardec, e dos espíritos que codificaram com ele esse momento de transição, nesse momento de transição planetária, essa cosmovisão de nossa individualidade. Então a pergunta é, como a Ana Ariel disse, a lei de amor, ela... O amor define a doutrina de Jesus? Sim. O amor, claro, né? Todos responderemos juntos, Ana Ariel. A questão é se eu consigo praticar o amor, né? Que Jesus a gente sabe que conseguiu, agora o resto da humanidade está tentando. E a beleza do Evangelho, segundo o Espiritismo, e da doutrina espírita, Ana, examinando essa prática do Cristo. Ele é amor, ele nos traz a prática do amor, e todos nós já discutimos que estamos longe, colocamos Jesus no quadro lá longe, não trazemos para dentro, achamos que não somos capazes de alcançar, e nessa resposta o Espírito Lázaro traz assim iluminações, duas grandes, quer dizer 3, acho que 4, vamos pensar bem nas iluminações que Lázaro nos traz especificamente nesse capítulo. Bom, a primeira dela é que são aqueles 3 itens e as 3 categorias que Lázaro coloca sobre a evolução dos nossos sentimentos. Então, no primeiro momento, você que está aí estudando conosco, caro amigo da Boa Nova, que nos acompanha, nós temos 3 categorias evolutivas dentro de nós. O tempo todo nós nos batemos com esses 3 momentos. É o nosso instinto, é a nossa sensação e é o nosso sentimento por excelência, que é o mais puro grau elevado quando chegamos a nível espiritual. Essas 3 zonas do nosso ser, que se dá durante um processo evolutivo inteiro, intenso, de muitas vidas, ele
está dentro de nós e ora nós estamos no instinto, agindo de uma forma quase que mecânica e autuado pelas necessidades. E há também uma inteligência do instinto, que também não podemos perdê-la, faz parte do nosso processo evolutivo. O processo evolutivo, ele soma, ele não exclui, ele inclui, ele supera, ele cria antíteses, mas cria sínteses em cima das antíteses, ele vai embora. Então, Ana, a resposta é: o amor resume inteiramente, diz Lázaro, a doutrina de Jesus. Mas aí ele vai examinar o nosso processo evolutivo na aquisição do amor. Aí ele vai mostrar que no começo nós temos os instintos que são elevados à altura do progresso. Então, reencarnando, nós vamos progredindo e alcançamos o que nós chamamos, né, de sensações. Pensa. Não é só um instinto de bate, né? Bateu, levou, ou a lei de Talião governando nossas leis, ou ação e reação num nível assim só corpóreo. Não, as sensações sobre as coisas. Então, vou crescendo no nível das nossas percepções. E, por último, ele diz aqui, né, que as sensações, quando o espírito mais instruído e purificado tem os sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Então, os sentimentos também, Ana, eles vão, né, querida rede de audição, eles vão também evoluindo. Eles vão também se superando. Eu até, se a gente pensar bem e olhar com honestidade para nós, qual a diferença entre sensação e sentimento? O instinto até é fácil separar dos sentimentos, mas sensação e sentimento, aí tem um longo processo de observação, de autoconhecimento, de percepção. Muitas vezes eu penso que estou no sentimento, mas estou na sensação. Por exemplo, a sensação de inferioridade não é um sentimento de inferioridade, é a sensação. Porque ela é momentânea, né? Ela tem um período. Isso, e porque alguém te colocou na inferioridade. Você se sente inferior. Ninguém pensa em inferioridade se você não tem algo ou algum estímulo que te leve a essa experiência sensória. Eu não sou nada. E, na verdade, nós temos vivido um século em que o homem, pulverizado por esse crescimento tecnológico enlouquecido, né, sem essa direção espiritualizante, nós temos sentido nada. E a reatividade disso é violência. Eu volto lá para o instinto. Eu até perco alguns graus evolutivos. Perco não. Eu volto à experiência do instinto, porque o instinto, em verdade, ele tenta me salvar. Ele tenta me fazer sobreviver. Eu me torno uma pessoa sobrevivente, nem resiliente, porque o resiliente, ele resiste, ele supera, ele alcança as coisas que ele quer. Ele chega numa medida estática, ele estagna, ele chega ao zero dele. Aqui, então, nós temos essa cultura permissiva, essa cultura onde você chega no feminicídio, você chega no abuso, você chega na extorsão, assim, violenta do homem, você chega no extermínio da Amazônia, você chega no extermínio do órbido, sabe? Você está anestesiado por uma força atávica, dificílima da gente localizar, individualmente e coletivamente. Então, mais difícil ainda da gente caminhar dentro desse sentido. Mas a lei de amor foi programada, né, foi promulgada há mais de 2000 anos. Quer dizer, muito mais, porque há 2000 anos o Cristo promulga a segunda grande lei. Mas ele diz aqui, Lázaro, que o Espiritismo, ao seu turno, vem pronunciar numa segunda palavra. Aí é importante a gente ter atento a isso. Além de mostrar essas três categorias dentro do nosso processo evolutivo, para o sentimento mais puro e elevado, que é o amor, vejam o nosso processo evolutivo lento, vagaroso, caminhando, para a passo. Ele aponta uma segunda palavra, que aí é a revelação do Paráclito, do Consolador, através da doutrina dos Espíritos. Qual é essa segunda letra do alfabeto divino? Então, acho que essa pergunta também cabe. Bom, o amor resume a doutrina de Jesus? Sim, ele resume a doutrina de Jesus. Mas qual é a palavra que Lázaro chama de a segunda palavra do alfabeto divino? Reencarnação. Reencarnação, né? Leu aí, né? Ó, todo mundo pode ir em casa acompanhar, né? Só você chega, capítulo 11, item 8. Aí de casa você também consegue acompanhar o que a gente está lendo aqui, porque é uma passagem que ele fala lindo, né? Estais atentos, pois essa palavra ergue a lápide das sepulturas vazias. É a reencarnação triunfando sobre a morte, que revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Não é mais ao suplício, lê? É lindo. É lindo, lindo. Não é mais ao suplício que ela o conduz, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria.
O sangue aí, nós estamos justamente no tempo quaresmal, né, Ana? Nos dias quaresmais. Começa depois do Carnaval, quarta-feira de cinza, e vai até a Páscoa, né? Na redenção. Esse período quaresmal é o período do sangue, é o período doloroso do Cristo, do sacrifício, das dores grandes que partejam o espírito. Né? Então ele transcende, ele aparece aos discípulos. Nós temos ali a morte, a vida, perdão, triunfando sobre a morte, e a prova clara e cabal da continuidade da existência nossa. Né? Então, agora então, nós estamos no tempo em que o Espírito que vai resgatar o homem da matéria. Então, E não é talvez colocando o homem no lugar de sofrimento, né, irmã? Não. É colocando o homem num lugar onde esse suor, esse sangue, ele está relacionado a esse dia a dia, ao esforço, à continuidade, à disciplina, à permanência. Ontem a gente estava estudando na Casa Espírita, na Desobsessão, exatamente sobre isso, né? O quanto o médium que tem a disciplina e, apesar de tudo, permanece até onde ele chega. Então tem um suor que é esse sangue do Cristo, de uma disciplina de compromisso com ele, né, com o Pai. Uma adesão, né? Uma adesão. Um sim interior, né? Para a vida, não para a morte. Isso, é um sim interior, não é um sim de imagem, né? Eu digo sim e eu vou lá na Casa Espírita. Não, eu digo sim apesar do pneu furar e eu pego o Uber ou eu pego o próximo ônibus. Eu digo sim apesar do filho enfermo em casa. Eu digo sim, é o sim diante... É dentro, né? Não é isso? Já disse que o homem, em seu começo, tinha só instintos. Portanto, aquele em quem os instintos dominam está mais perto do ponto de partida. Então, olhe para você. Tem lugares, espaços interiores dentro do castelo da nossa alma. Assim Teresa d'Ávila nos chamava, né? Que nós somos como um castelo, a alma é tão grande. E no centro um limpidíssimo cristal, que é o amor de Deus, a lei de amor, justamente. E essa lei de amor, ela faz com que a gente olhe para algumas pessoas e possa dizer assim, eu vejo Deus em você. Né? O que faz a gente ter essa sensação de amor pelo outro, pelo próximo, por um irmão, às vezes, que a gente nem conhece, numa esquina, numa rua, e faz a gente tirar o agasalho e fazer, não é só a nossa bondade, é reconhecer Deus no outro. Né? Quando ele disse, você vai me seremos reconhecer por muitos nos amar, eu vou reconhecer através das crianças, através daquele que está em sofrimento. São leis de amor. O tempo todo é Jesus dizendo, olha o caminho, né? E para chegarmos a esse instante de ver a Deus no próximo, eu preciso ver Deus em mim. Ama o próximo como a si mesmo. É porque eu já estou lendo na frente, viu, gente? Não vou negar que estou com o Evangelho não vou conseguir amar. Acompanhando. Se eu estiver preso ao instinto, eu vou revidar, eu vou competir. É importante a gente entender quando a gente está na competição, no duelo, na inveja. Eu estou prisioneiro nem das sensações e nem da evolução emocional. Ele fala assim, para avançar é necessário vencer os instintos em proveito dos sentimentos, aperfeiçoar-se sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Isto. Trazem com eles o progresso, assim como a mente traz em si... Como a semente traz em si o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, livrando-se pouco a pouco da sua crisálida, permanecem escravizados aos seus instintos. Então, assim, só da gente estar aqui no processo encarnatório, nesse planeta escola, a gente já está meio escravizadinho, né? Nos próprios instintos. Nós estamos fazendo esse processo evolutivo. E o importante do encontro de hoje, então, para a gente aí pensar juntinhos, né? Caminharmos juntinhos, para mim amar o próximo, o Cristo nos está trazendo o meu próprio ser, a minha individualidade. Então, essa reforma íntima que a doutrina espírita propugna, esse autoconhecimento, né? Buscar caminhos. Hoje o mundo terápico traz tantas oportunidades de autoconhecimento. O terapêutico, né? É importante ver sua sombra. O que a gente chama de sombra no processo terápico, ou que os espiritualistas dão o nome de eu inferior, é um mundo instintual, onde estão os germes. Mas na visão da doutrina espírita, eles são os germes, quer dizer, é como uma semente. Geralmente a gente corre, foge da sombra. Mas como vai fugir a árvore sábia, que é o espírito nosso, da semente que a fará brotar? Jamais nós podemos fugir da semente que nos fará brotar. Então, a questão é amar esse instinto, compreender que nele está o germe, ou seja, a semente que, cuidada, tratada, à luz desse amor maior, dessa coerência, dessa busca espiritual, ela vai, então, dar luz. Tem um poema do Tagore, né? Até mandei para minha neta, para você, que fala da Escola das Flores, que ele fala isso. Tem um momento que eu tenho que ficar submerso, né? Que eu tenho que ir, a semente tem que ir para as funduras.
Então, os nossos instintos, o processo competitivo, do ego, ele precisa calar. E quem vai fazê-lo calar? As minhas sensações já evoluídas ou o alcance dos meus sentimentos. Eles vão dar força a mim para que eu diga essas forças que fazem parte de mim, que é a minha semente, que ela fique onde está, que é lá embaixo. Ela precisa ficar debaixo da terra. Acima é caule, é flores, é braços, galhos, é o chá, né, que você pode tirar da planta, é a fruta que você colhe dela. Na verdade, Ana, isso aqui é uma ode ao nosso processo evolutivo, essa lei de amor de nosso Lázaro. Ele fala isso, o espírito deve ser cultivado tal qual um campo. Olha a frase, guarda essa frase, vamos riscar essa frase. Vamos riscar. Todo mundo que está juntinho conosco estudando. Até, né? O espírito deve ser cultivado tal qual um campo, tá vendo? A riqueza futura depende do labor do presente, e mais que bens terrestres vos trará gloriosa elevação. Então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, buscareis os suaves prazeres da alma, que são os prelúdios das alegrias celestiais. Olha que lindo, Ana. Olha que maravilhosa. Já passando para todo mundo. Essa é a mensagem, Ana, para o estudo de hoje, que é muito importante. Ela é uma coisa linda, maravilhosa. E mais, sem substituir a nossa personalidade, a nossa individualidade. Mas a lei de amor, um pouco antes, Lázaro diz, ela substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ou seja, quando eu começo a pensar no meu próximo mais que em mim mesmo, quando mãe, eu começo a pensar mais nos filhos que nos meus processos de exigência ou de acomodação. Então, eu estou saindo dessa personalidade, na minha semente, estou lá no instinto, apenas pensando em mim, estou evoluindo, né? Eu falo que a Ana Ariel, né, trouxe para a minha vida, né, como filho, hoje aqui ela está como grande apresentadora maravilhosa conosco, mas ela me trouxe esse aprendizado. Realmente eu fiz a tramitação da semente, do instinto, para a percepção espiritual com ela. Ela que foi me puxando, ela foi me ensinando, ela foi me caminhando comigo. Na época eu estava lendo aquele Bruno Brandenheim, que fez a psicologia da psicanálise dos contos de fada, e ele fala que todo pai, toda mãe que se debruçar sobre os seus filhos e se propuser com humildade aprender com eles, né? Aquele grande pensador polonês, né, que foi aos campos de concentração, disse isso. Não é nos abaixar até a criança para falar com ela, é nos levar até ela. Né? O reino é delas, ele dizia. O Cristo também disse, o reino é para as crianças e aqueles que se assemelham a elas. Então eu tomei isso ao pé da letra. E é uma cultura da escuta verdadeira, né? Porque uma alma, né, como a irmã trouxe, que passa uma encarnação toda disponível para o próximo, ela começa a partir de uma pessoa. Então, claro. O gestar, o maior terapeuta de uma mãe ou de um pai é o filho. Ter a capacidade de escutar o que o outro precisa. Isso é lei de amor. É lei de amor. Você ouvir quando o outro diz, perfeito, né? Me dá tempo, tenha calma, ou eu preciso disso. E acolher o tempo do outro. Você está levando diminui o garfo à boca. Né? Você está levando o garfo à boca, como é que era quando você ia comer? Não lembro. Ela nem lembra, mas ela me lembra. Ela ia levando a colherzinha, a Catarina vinha pedir alguma coisa, lembra? Sim, porque um dos meus maiores combates ao egoísmo com a maternidade é que eu estava lá, né? Com o talher na mão, assim, em direção à boca, a criança. Mãe, me leva no banheiro? Claro, meu amor, tranquilo, né? A comida está quente agora. Quando eu voltar do banheiro, ela vai estar bem geladinha. E esse aprendizado de você estar na lei de amor, nessa prática de escutar o tempo do outro, o tempo da criança. A gente tem aí cada vez mais formadores de opiniões nas linhas pedagógicas mostrando a importância, que é isso, né? Que a gente ouviu a irmã trazendo desse polonês tão querido, que... Janusz Korczak. O Korczak, que é essa coisa de você... Não é que você se abaixa até a criança, você se eleva até a criança. Você tem... Não é o ouvidos de ouvir e olhos de ver que Jesus traz nessa doutrina linda e que ele fala, deixai vir as minhas criancinhas. É o deixai vir as minhas criancinhas no sentido profundo dessa lei de amor. É verdade. O Cristo está falando isso como uma verdade, porque né? eu sempre trago aqui esse depoimento, né, de olhar para os meus filhos como os maiores mestres e ter sido a mestra de alguém no sentido de realmente ser
ser ouvida. Eu lembro uma vez que eu, brigando com a minha mãe, eu trouxe uma questão de bater a cabeça na parede. E ela começou os contos que eu era como um tourinho com chifres de fogo, muito impaciente, que eu não conseguia me conter. Então, o quanto amor, né? Hoje a gente chama isso de birra, tá chamando atenção. Não, eu estava em dor, eu estava lidando com a frustração. E a criança não sabe lidar com a frustração. Então, ter o adulto que faz esse papel é muito sagrado. Muito sagrado, É muito bonito. Acolher, incluir, né? Quer dizer, saber que aquela criança, ou aquele indivíduo, aquele esposo, aquele amigo, ele está na hora semente dele. E na hora semente também não tem muito o que a gente fazer, a não ser cantar histórias ou contar algo. É o esperar decantar, né? De dar o tempo do outro. Bem, falando em tempo do outro, a gente tem que dar o tempo de todo mundo que está dando oi aqui pra gente, irmão. A Valéria Machado está aqui com a gente, o Rodrigo Couto Gabriel. Que bom. A Valéria Machado, alegria ouvir vocês. Luísa Marques Medeiros está aqui com a gente. Ria Chiapeta, a Rita Chiapeta, nossa querida, boa tarde, namastê. Elaine Gonçalves, boa tarde. Cláudia Osores, Gina Prata, Juan Carlos, também, Valência, Espanha. Beijos, Cláudia carinho. do Uruguai, né? Júlia Lavernia Grau, também da Espanha. Beijos, carinho. Vitória Tonon tá aqui com a gente. Oi, Vitória, que Maria linda. Auxiliadora, boa tarde, muita luz. Ama a TV Mundo Maior. Quem não ama a TV Mundo Maior, né? Ama a TV Mundo Maior, vocês são ótimas. A Maria de Paiva Lopes, boa tarde, queridas. Amo ouvir vocês. Irmã, sua voz chega em meu coração, deixando uma paz. Ai, obrigada graça. pelo carinho. Um beijo. Olha, é essa paz, beijão né? no seu coração. Quem é capaz de ouvir a paz no pequeno, ouve no grande. Então, eu também tenho uma gratidão imensa, sabe? Por cada birra perante o mundo, ou cada chamada de atenção que minha alma precisou ter sido ouvida desse lugar da minha mãe, assim, tão único. Kátia Pinto de Freitas, boa tarde, assistindo de Guixada, Ceará, gosto demais do programa. Raquel Plaza Toldrá, também em Valência, Clausores no Uruguai, Sandra Braga, boa tarde. Sheila de Nussi, boa tarde. Eu coloquei aqui para todo mundo, o espírito deve ser cultivado tal qual um campo. Lázaro, 1862, ainda coloquei aqui, viu? Para quem quiser já ir salvando. A Raquel Plaza mandou muitos coraçõezinhos. A Renata Chaque, saludos de Valência. Clausores, olá, Semília linda. Raquel, agradecida a vocês. Vanessa Neves, lindas, como amo ouvir vocês. Giovana Santos, boa tarde. Tina Gonçalves, boa tarde, amo vocês. Jonas Almeida Barbosa, boa tarde. Leonice Gratão, dando boa tarde de Indiapora. E Fabiana Cabral, adoro vocês. Beijos direto de Recife. Um beijo para Recife aí em casa. Olha. E esse tema, né? A Lei de Amor, para quem está chegando agora, capítulo 11. Perdão, capítulo 11 tem 8. Essa Lei de Amor, eu estava aqui olhando esse finalzinho que fala da riqueza futura. E é difícil para a gente entender que toda riqueza futura depende de um labor, né? Tem a nossa parte da alma que tem uma preguicinha, né? Que quer ganhar na Mega Sena, quer herdar, né? Quer casar com homem rico. Como então, que seria esse labor? Não, é importante, Ana, você colocar isso, porque muitos de nós ficamos prisioneiros dessa imagem do ser, né? Que essa é uma imagem das classes mais ricas, medianas para cima. Não é a imagem do carpinteiro divino, não é a imagem nem da natureza. Nem do mestre da sala de aula que laboreia... não é. Mais de 300 dias do ano. Não é a imagem do lar, por exemplo, porque você vê todo mundo trabalhando o tempo todo, a mãe ali às voltas, né? Mas se você é uma imagem da ideologia dominante, vigente sobre nós. E também ela revela, quando isso é muito forte, é um traço muito forte na personalidade que está aqui, é porque algumas vidas, talvez, esse espírito traga como alguém que teve poder e viveu sendo servido. Um escravocrata, aqui no período das escravaturas, na Índia, com toda aquela posição, né, dos que servem. Sim. Então, sou servido. Então, as castas, né? As castas. Então, tem aí uma experiência humana, histórica, cultural, que a gente precisa observar se a gente está vindo dela. Mas se a gente nasceu no Brasil, pátria amada, idolatrada, salve, do lado de cá do Equador, como é que é? Do lado de cá do Equador. Brasileiro, né? Ser irmã, seria isso, né? Debaixo do trópico, né? Debaixo do trópico. Então, nós viemos com outra história, né? São as 3 grandes raças, como nos narram aí na Pátria do Evangelho, Brasil, Coração do Mundo, mostrando que esses três povos traziam uma nova coloração. Nós somos herdeiros do trabalho. É ao contrário. Então, mas também está entrando aqui espíritos que vieram transitar dessa personalidade exaltada no instinto, e ela quer ser servida, ela não quer aprender a servir, então ela vem com experiências
que ligam ela à arte de servir. E é linda uma essa arte de maravilha, servir, que outro dia sabe? uma paciente me perguntou, né? Porque todas as linhas terapêuticas que eu sigo vieram meio que da Alemanha, né? Antroposofia, patchwork, constelação, tudo vem com origem alemã. E eu falei assim, então, mas todas essas ferramentas terapêuticas são lindas, mas baseada no Evangelho segundo o Espiritismo. Exemplificada pelo nosso querido Chico Xavier, é lei de amor, é a prática dessa doutrina, que as ferramentas podem dar, mas ainda a gente não chega na hora de combater o próprio egoísmo, né? As ferramentas terapêuticas, elas nos trazem para perto do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, mas daí, quando a gente já está assim, tá bom, eu me amo, eu me garanto, eu sei botar o meu limite, eu sei dizer não, né? Aquele nosso carnaval. Eu disse não, ok. Mas e o próximo? Né? E abrir mão de si pelo próximo. E amar o próximo como a si mesmo. E amar o próximo como eu me amo, né? E amar os filhos mais do que a gente se ama. E entrar nesse lugar da alma, desse equilíbrio. Então, a lei de amor é bem de longe o tema que eu mais trabalho na alma, né, irmã? Todos nós. E porque é um tema de muita busca. Acho que todo filho que foi muito amado por pai e mãe, ele vai buscar reproduzir isso na relação conjugal, ele vai reproduzir isso, passando isso para os filhos, porque ele tem essa semilha de amor, essa semente, ela tá... Tem memórias, né? Ela tem memória celular, né? Disto. Então, como cobrar numa sociedade, pensando um pouco no que eu trouxe das nossas imagens, né? De casamento, casar com homem rico, ganhar na loteria. A gente esquece que na vida pregressa, nessa lei de amor, eu já planteei tudo isso, né? Eu vim filho de alguém que tem dinheiro, porque nessa encarnação eu tenho outras provas, eu tenho outras buscas, e na lei de amor, essa amorosidade de herdar já foi possível. Eu venho com o dom e o talento manual e tenho facilidade de tudo, né? De carpinteiro, a biscuit, a massa de EVA. O que passa pela minha mão eu faço bem feito. Eu trago da vida pregressa. É amassadura de alma, tá aqui, tá comigo. Eu só vou distribuir no mundo. Isso é lei de amor. É olhar que tem um Deus que lá quando você vem com aquele monte de prova para te testar, você também vem com esse monte de coisas boas da vida pregressa, que as leis de tendência e reminiscência. Então, Deus é muito amor, né? Eu acho que a gente olhar para esse... Amor, ele diz, olhar para o nosso espírito e cultivar esse campo, né? Como quem olha, a nossa mensagem de hoje. Por exemplo, a irmã trouxe também um exemplo de cultivo para eu. Eu sempre fui, né? A Ana Ariel falo pra caramba, né? E sempre fui muito faladeira. Então, ela, em vez de transformar isso em, ai, meu Deus, essa menina não fica quieta, tá bom, então abre o evangelho na casa espírita. Tá bom, então distribui a aguinha fluidificada e abraça as pessoas. Essa coisa do contato humano. Todo mundo tem. Então, olhar para esse talento pessoal que você tem na alma e que seus filhos carregam, a pessoa que está do seu lado, e a erguê-la dizendo, você tem muito para caminhar. Então, isso é lei de amor. É lei de amor. Olhar o espírito como um campo, eu nunca tive essa imagem de pensar que o meu espírito é um campinho, assim, que eu vou semeando as coisas que vão brotar, né? Que frutos, que árvores são frutíferas, que caminhos eu posso nutrir a minha terra. Toda a natureza, Ana, ela é voltada para o dar, para o outro, para contribuir, né? Contribuir, porque ela sobrevive, com a né? água, com a limpeza. Isso, A humanidade é que no seu processo evolutivo, ela está fazendo um outro caminho. E nós temos que aprender com isso, né? O amor, diz Lázaro aqui, um pouquinho antes, no primeiro parágrafo lá atrás, ele diz que além de resumir a doutrina, ele traz aquelas categorias importantes para a gente não esquecer, porque parece tudo bonito e tudo, mas de repente me deparo com um instinto me exigindo e agrido alguém ou faço algo. É o meu instinto. A semente tem que estar dentro da terra, precisa estar... Deixa eu cultivar o campo, deixa eu pôr uma terrinha aqui suave, amorável, cobrir essa semente. Isso é o meu instinto. As sensações, por que eu estou com essas sensações? Não é? De deixar o instinto vir. Cadê o sentimento em mim? Que sentimento real eu tenho? Né? O que foi que causou? Então, você começa com a fé raciocinada, com o processo de elaboração, de falar consigo mesmo, né? De buscar em processo terapêutico quem pode, quem gosta, quem sente o chamado no coração, com os amigos partilhar essa realidade. Cada vez mais cresce no centro dos espíritos os grupos de apoio, os grupos de autoconhecimento, né? A psicologia entrando como uma irmã de caminho, né? De mãos dadas, uma palavra amiga maravilhosa que vai nos levando a buscar. Você vai vendo quão importante é transitar, quer dizer, então você está substituindo a sua personalidade, que sabe tudo, pela profusão dos seres, ou profusão não, pela fusão dos seres. O que é a fusão dos seres? Pensa nos rios, que quando se encontram tornam-se o mar. Pense a grandeza dessa imagem de Lázaro, né? Justamente o mar, ele recebe os rios, e naquele momento é um êxtase, é como um amor ardente, né?
Maravilhoso. Então, é deixar-se correr, deixar-se fluir para essa fusão maravilhosa com o outro. Essa fusão não extingue a sua individualidade. Esse é o segredo. Essa fusão, ao contrário, ela leva a sua individualidade ao estado de purificação espiritual. Porque você se relaciona com o outro de forma amorosa, não de forma desamorosa, agredindo, ferindo, o que causa isolamento e não fusão. A gente está fazendo um movimento, muitas vezes, no lar, na família, na sociedade, na história, de isolamento. Né? A gente vê as leis hoje tentando nos proteger e impossíveis. Elas não conseguem nos proteger. Nenhuma arma dentro de casa nos protege, nenhuma arma no bolso nos protege. Né? A arma que a gente acredita é nessa arma maravilhosa, né, que é a reforma íntima, a palavra, o estudo, a educação, a autoeducação, a mútua educação, a troca e a permuta com a informação. Irmã, tem uma passagem seguida desse pedaço, posso ler? De Lázaro? Fala sobre Lázaro. Sim. Essa gente, não vai dar tempo de eu transcrever correndo aqui no live. Mas depois se Mas, por favor, a gente tem que compartilhar depois. Feliz aquele que ama, pois não conhece a angústia da alma, nem a do corpo. Isso. Seus pés são leves e vive como que transportado fora de si. Olha que linda imagem. Quando Jesus pronunciou estas palavras, eu vou chorar. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos e os mártires da cristandade, inebriados de esperança, desceram aos circos. Pensa, o que levou, isso faz a gente entender um pouco, o que levou uma alma a ir ao circo. O que leva hoje uma alma à dedicação? A dedicação ao próximo, a Deus, sustentar uma casa espírita, a Rede Boa Nova, sabe? O que faz a gente sair lá de Valinhos, de Campinas, dirigir 1h30, 2, chegar mais cedo, se arrumar, tá e aqui, encontrar depois, essa equipe linda aqui. E chegar aqui, todo mundo lá, né? Entrei, a Fer tava lá com o capuzinho, a Rê toda queria um cafezinho, todo mundo, né? A gente teve que fazer uma curva, tinha um pessoal já ensaiando pro encontro Amigos da Boa Nova. Quanto amor, né? O que nos leva a fazer essa escolha é esse amor, é esse lugar da alma de dizer, meu Deus, vale a pena, porque feliz aquele que ama, pois não conhece a angústia da alma e nem a do corpo. Então, a angústia da alma, você sabe o que é a angústia da alma? Vazio. Depressão, ócio, vazio, suicídio. Isso é a angústia da alma. Sim. Eu não sabia de onde veio, nem para que veio. Por isso que Lázaro fala que a grande segunda letra do alfabeto divino, para que eu ame a Deus, amando ao próximo e a mim depois, é reencarnação. E essas 3 categorias para me localizar quando estou no instinto, na sensação e no sentimento. Localizar os meus processos emocionais para que eu coloque a semente no lugar dela. Não coloque a semente no prato, porque a gente não mastiga a semente. Ela quebra os nossos dentes, né? Nosso intestino não se alimenta dela, não tritura, expele. Então não temos corpo para isso. Não é isto, cada coisa no seu lugar. O nosso instinto, ele teve um grande papel a cumprir, ainda tem. A inteligência do instinto é uma coisa maravilhosa, já há estudos sobre ela. Mas o instinto que nós estamos falando aqui, que Lázaro se refere, imagino, dentro da cultura feita pelo Evangelho na época, do Evangelho, do surgimento do kardecismo, é aquele instinto como a gente está acostumado, os impulsos reativos, os impulsos da necessidade de sobrevivência. Nós estamos no século XXI, pense. 21 séculos de história. Isso a partir do Cristo. Teve os séculos anteriores, né? Eu queria ler um comentário aqui. É hora de cultivarmos o campo, não é? Um pouquinho. Que eu acho, falando um pouco desse cultivo também, ó. A gente tem aqui, não vai dar tempo de ler todos, mas a gente tem uma galera aqui junto, a Tina Gonçalves, Jonas Almeida Barbosa, Leonice Gratão, Fabiana Cabral, Vanessa Neves, lindas, obrigadas, Hilda Reis, Danilo Avelino, José Ribeiro, Danduei de Portugal, e a Divina Nunes Risso, que fez um comentário que eu queria muito trazer pra gente. Divina Nunes Risso. Não é bem assim. Conheço gente que os pais e avós deram muito amor e não passam de um egoísta. Tem uma passagem do Evangelho, do Pai, Pai e Mãe, e que é uma das poucas que eu sempre trago, até com os meus filhos em casa eu falo sobre ela, em que a doutrina espírita diz, através do Espírito de Verdade, que todo aquele que não honrar teu pai e sua mãe está condenado à infelicidade eterna. É uma das poucas
passagens do Evangelho segundo o Espiritismo que é uma condenação eternamente, né? Então, essa mãe, essa avó deram tudo. Agora, se a gente não sabe receber, daí é outra história. E aí eu vou pedir, como é que é o nome dela? É a Divina Nunes Riff. Divina, pronuncia a segunda grande palavra do alfabeto divino, reencarnação. Esse avô, essa mãe, precisaram devotar uma vida inteira a um ser. E ainda assim não conquistaram o amor dele. Nenhuma encarnação não deu tempo, né? De tanto claro, é só isso, Divina. Mas a semente está lá, Divina. E temos que pensar com a atemporalidade, não com a temporalidade. Porque senão eu sou o homem econômico, né? Eu plantei, quero colher, eu plantei, eu quero colher. E se houver um desastre ecológico? E se a colheita não vier? Então tá errado? Olhar para esse filho, para esse neto, como alguém que a gente tá dando para essa avó e para esse vô 1/10 daquilo que foi semeado na vida pregressa. Não, e que ele tirou dessa avó e desse vô. Então, nesse sentido e que essa negativamente avó falando. E mãe tirou dele. Então, é a 10ª parte, né? A gente reencarna sem memória do começo, numa página em branco, mas a memória das encarnações pregressas esses são os meus inimigos e agora eu nasço nesse seio. Deixa eu contar. É a mesma dá tempo de eu contar uma coisa? É a mesma desse pai e dessa mãe que tem uma devoção por um filho que a gente não entende. Que devoção é essa? É uma compreensão e uma consciência de que esse filho rebelde ou egoísta, numa vida pregressa, eu deixei ele 10 vezes pior do que ele está hoje. Já está melhor um pouquinho. Já está melhor um pouquinho. Deixa eu contar para vocês. Tivemos na nossa mesa de comunicação espiritual um espírito que diz que passou uma vida inteira em França com uma mãe mendiga, andarilha. E ele teve, em vidas pregressas, ele conta, várias vidas de ladrão. Ele vivia roubando, ele não aceitou a mudança de categoria social. Ele era rico, possuía exércitos e etc. Então ele não aceitou aquela condição de vir para uma encarnação mais simples. E aí ele foi voltar àquela sensação de riqueza, roubando, ludibriando, mentindo, etc. Mas aí, então ele nasce de uma mulher sozinha, sem pai, criado por uma mendiga. Mas tinha uma coisa nessa mendiga, ela foi criada por pessoas que a amaram muito e transmitiram para ela uma religiosidade assim ímpar. Ela ia sempre à igreja lá em Notre-Dame, né? Paris, né? Sim. Então, sempre levou ele no colo desde o peito até ele ficar maiorzinho. E ele apareceu desde o começo já aquelas tendências de roubo. E aí ela dizia para mim, não, pede, você não precisa roubar. Me pegava pela mão, disse o espírito, e até o lugar que eu peguei a fruta e falava, olha, ele pegou a fruta, mas agora ele quer pedir porque ele está com fome. Pede, e fazia eu pedir. Eu aprendi com essa mãe dar um salto do ladrão que esconde e tira para o mendigo que pede. Isto foi evolução. Uma vida inteira eu tive para aprender isso. Olha que linda a história. Então, amada, pense, essa mãe e essa avó devotaram uma vida inteira. Então, esse espírito ainda está na crisálida, ainda está com uma semente, mas o futuro está aí. Nós não amamos como, sabe, o homem econômico semeia para colheita e para encher o celeiro, porque Deus pode me chamar de manhã. A gente semeia por amor a semear. Está em Paulo nas suas epístolas, né? Apolo semeia, o Cefas rega e o outro colhe. Muitas vezes quem semeou não vai colher, é outra pessoa que vai fazer essa colheita. O semeador sai a semear e as terras vão surgindo. Quem dá o crescimento da semente? Responde para nós esta pergunta. Não é, Divina? É Deus quem dá o crescimento, não é o semeador, não é essa mãe, não é essa avó, é esse espírito. Ele não é filho, o espírito dele não é filho desses dois seres, nem neto desses dois seres. Esses dois seres fazem parte de um momento do processo evolutivo dele. Por isso que então Lázaro acrescenta essa segunda grande palavra no alfabeto divino para entendermos a lei de amor. Senão, a gente cai nesse raciocínio, Ana. Sim. Mas eu amo, eu dou, né? Faz 20 anos. Olha, Mônica, a mãe de Santo Agostinho, dedicou 40 anos na conversão real de Santo Agostinho. Isso é relatado em Confissões. 40 anos, essa mãe orou para a verdadeira e real conversão de Santo Agostinho. Ele confessa todos os seus delitos dentro da ordem já religiosa. Pensem, 40 anos, não foi 20, não foi 30.
E que sai, então vamos além. Então vamos guardar essa grande segunda palavra do alfabeto divino, Ana, porque ela explica essas questões que saem da linha do tempo. Não, e elas explicam essa passagem linda que a gente leu mais para frente desse mesmo capítulo, que é o espírito está cultivando como um campo. Então, essa campo. Mãe, esse pai, essa avó, esse avô, eles estão olhando esse filho, hoje visto pela sociedade como egoísta, como um campo semeado. Ainda não deu tempo em uma encarnação de germinar, mas haverão outras encarnações para isso. Ele então, se lembrará disso. A lei de amor é isso. A maternidade, ela não é uma colheita, ela é uma semeadura. Né? Se ele não colher e entrar nesse capítulo do Evangelho de temor a Deus, né? Um pai, pai, mãe, e ele for o que não honrou, o que desperdiçou o amor e essa lei tão linda, ele também vai colher os frutos e vai voltar para Deus do mesmo modo, porque todos os caminhos levam ao Pai. E mais, nessa história divina, essa mãe era filha de pessoas abastadas em França, mas tomadas de obsessões cruéis, tornou-se uma andarilha, sozinha, solitária pelas ruas, onde a família não mais encontrou. Então veja que histórias maravilhosas, né? Um egoísmo tão grande, criada no amor, nas delicadezas de um amor maternal, ela vai buscar um outro espírito em zonas mais enfermiças que os dela. Então ela talvez não pudesse evoluir tanto. A gente não sabe por que esse espírito está prisioneiro dessa zona emocional, né? Há inúmeras outras variáveis que a gente poderia conversar. Já estamos chegando no final, né? A Babi está aqui com a gente, Fabi Moura está aqui com a gente. Obrigada, Divina, viu? A Carmen Leite também dando alô. A Babi dizendo boa tarde, meninas queridas. O Danilo deu boa tarde. Não, já tinha lido os outros. Não, o Danilo você não leu. Acho que é a primeira vez que ele... Danilo Avelino, boa tarde. O dele, não. Se fosse outro Danilo. Que lindo, Então, eu queria, antes de despedir-me, agradecer a Divina com essa grande questão. Porque, em verdade, Divina, muitos de nós nos acrisolamos no egoísmo e não damos o salto para esse momento da fusão com os seres universais, né? Que é essa passagem linda aqui de Lázaro, né? Substituindo a nossa personalidade pela fusão dos seres e ajudando a extinguir as misérias sociais, quer dizer, quando a gente sai de nós mesmos e amamos o outro, tem fome. O que eu gostaria que fizessem a mim quando eu tenho fome? O que eu gostaria que fizessem a mim quando eu tenho sede, quando estou preso? O egoísmo é uma malha que aprisiona a pessoa. O que eu gostaria que fosse feito a mim? Até assim, pensando nessa ideia de lei de amor, o que eu gostaria que fizessem a mim no momento em que eu não estou tendo olhos de ver o estado de amor. Eu estou em tanta dor e tão ferido como esse filho e esse neto, que eu não consigo ver o amor. E o outro que já viu, segue semeando. E falando de semeadura, vamos fazer um convite? Vamos. 17º encontro Nós estaremos lá, Nova. Nós estaremos lá. Sim, dia 13 de abril será um dia especial. O 17º Encontro Amigos da Boa Nova deste ano terá o tema Cura e Libertação com o Cristo Consolador. Uma proposta de transformação e evolução para a sua vida. A participação de Severino Celestino, José Medrado, José Carlos De Luca, Ercília Zilli, João Lourenço, Eliana dos Santos, nossa querida irmã Eliana, Adão Nonato. Além disso, teremos a apresentação musical e a peça de teatro. Acabei de ver, estão ensaiando ali, está ficando linda. E o evento acontecerá das 10 às 18 no Espaço Prisma Eventos, localizado na Avenida João Cavalari, 133, Ponte Grande, Guarulhos. Se você é sócio, se não é da tempo, se associa rápido. Tem descontos especiais e pode comprar ingresso para até 4 pessoas. Aproveite essa oportunidade de trazer Cristo para a sua vida. Você pode ligar para 0 Operadora 11 2458 3214 ou acesse mundomaior.com.br. A gente vai estar lá na parte da tarde, esperando vocês com todo carinho. Com todo carinho, Aninha. Não é isso? Acho que já fechou, quanto tempo a gente tem, Fer? 1 minuto. Um minuto, então vamos olhar para a câmera conjunta, Aninha. Olhar para a câmera junto. A gente deseja uma linda tarde, que essa lei de amor chegue na sua família, né, nessas experiências maravilhosas, que a gente possa ter contribuído. E não esqueça, compartilhe o live de hoje aí, que a gente vai ficar aqui assistindo. A gente adora ver quem compartilhou, né, irmã? Adoramos. E a gente se vê de novo daqui a 15 dias. Estamos aqui. Beijos. Lei de amor, em estado de amor.